E aí, meus queridos pequenos alunos, tudo bem com vocês? Olha aqui o professor novamente para conversar um pouquinho com vocês e continuar os nossos assuntos, né? Precisamos estudar, tá bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, com saúde e fazendo as atividades, né? Estudando direitinho, fazendo as minhas atividades, as atividades dos outros professores também. E aprendendo, adquirindo conhecimento, descansando, aproveitando a oportunidade que estão em casa para descansar, né? Isso é importante. Ó, lembra que eu falei para vocês que na aula passada a gente tinha encerrado o conteúdo do nosso primeiro módulo, tá bem? Então hoje nós vamos avançar no conteúdo, tá? A gente não pode perder tempo. A gente vai avançando, estudando direitinho, para quando a nossa volta chegar, nós não teremos prejuízo, certo? Vamos para o módulo 2, tá bem? Peguem aí o livrinho de vocês, no módulo 2. Aí a gente vai iniciar com o capítulo 1 do módulo 2, tá, gente? Se atrapalhem não aí. Lembrem de olhar o conteúdo com calma para fazer os estudos de acordo com o que a gente vai dando os direcionamentos aqui. Professor, qual é o capítulo 1 do módulo 2? No capítulo 1 do módulo 2, nós vamos falar sobre uma civilização muito bacana e interessante. Sabem qual é? Isso, a civilização africana, tá? Vamos falar sobre os povos egípcios, que fazem parte lá da África Antiga. Um povo, um tipo de povo, um tipo de civilização cheio de muitas características muito peculiares daquela civilização, como por exemplo as pirâmides, né? Quando a gente fala em pirâmide, a gente lembra logo de quê? A gente lembra logo do Egito, a gente lembra logo da civilização egípcia, que também foi um pouco do assunto da aula anterior, quando o capítulo estava finalizando, né? E aí, quais as principais características dessa civilização tão maravilhosa que foi a civilização egípcia? Tan, 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 tan. Olhem, queridos, a civilização egípcia ela tem uma importância muito grande para a história. Sabem por quê? Porque, segundo as pesquisas de historiadores, segundo muitas pesquisas desenvolvidas pela ciência, os seres humanos surgiram lá, tá? O surgimento da humanidade, certo? Dos nossos antepassados, surgiram lá na civilização egípcia. Então, o surgimento dos seres humanos está totalmente relacionado com a civilização egípcia. Lembrem disso, se alguém perguntar de onde, segundo a ciência, de onde a história, de onde vem o surgimento dos seres humanos, lembrem que os seres humanos surgiram lá, na civilização egípcia, tá? Dentre os povos da civilização egípcia, da África, dentre os povos lá da sociedade que nós estamos estudando, que é a África Antiga, nós tivemos 3 povos importantíssimos. Os egípcios, que são os mais comuns e os mais conhecidos, tá bem? Os cuxitas, certo? Com X. E os axumitas, tá? Foram os primeiros povos da civilização da África Antiga. Os egípcios, os cuxitas e os axumitas, tá? São povos que têm uma importância muito grande para a história, mas dentre esses 3, o mais importante que eu posso dizer para vocês são exatamente os egípcios. Vão prestando atenção e fazendo anotações que vocês considerarem necessárias, que no final desse videozinho, que hoje vai ser uma aula muito tranquila, eu vou passar também uma atividade muito tranquila, mas vocês só vão conseguir responder a minha atividade se vocês prestarem atenção nas informações que eu estou dando aqui, tá bem? Segundo a história também,
essa sociedade fundaram grandes reinos, tá? O que era, professor? Uma sociedade com grande reino. Era uma sociedade que dominava grandes extensões territoriais. Lembra que eu falei para vocês que durante muito tempo a busca das sociedades antigas era por territórios, tá? Por quê, professor? Porque se um determinado povo, uma determinada sociedade, eles conseguiam uma concentração de território muito grande, significava dizer que eles tinham um poder econômico e político muito grande. Quanto maiores as conquistas, maiores esse poder, tá? Esse poder econômico, esse poder político de uma civilização sobre a outra. Então, essas civilizações da África Antiga, elas tiveram um sucesso. Elas lograram êxito. O que é lograr êxito, professor? É ter sucesso durante as suas conquistas, tá? Então, fundaram cidades e reinos e também foram conhecidas devido a essa importância de grandes conquistas territoriais. Elas ficaram mundialmente conhecidas, ou seja, todos os povos de outras regiões tomavam conhecimento desses povos da África. Por quê? Porque eles tiveram uma grande repercussão, por serem muito organizados, por terem conseguido essa concentração de poder em torno deles. Tá bem, queridos? E outra coisa importante também que eu posso dizer para vocês é que eles não tiveram apenas um desenvolvimento de territórios, tá? Elas também foram sociedades muito desenvolvidas em relação à cultura, em relação à arte, tá? Como eu disse a vocês, politicamente e economicamente, eles se tornaram grandiosos. Mas além da questão política e da questão econômica, lembrem sempre, além da questão política e da questão econômica, eles conseguiram grandes feitos, grandes representações no campo da arte e da cultura, tá? E é por isso que as grandes civilizações que conseguem deixar grandes legados. O que é legado, professor? É algo importante que você deixa para o resto do mundo, tá? Algo grandioso, algum feito, alguma conquista. Então, eles tiveram essa reunião de 4 importantes características, que foi no campo político, no campo econômico, artístico e cultural, tá? Lembrem disso também, que realmente é muito importante. Como era, professor, a organização social e política desses povos da África Antiga? Essas civilizações eram governadas por soberanos. O que é um soberano, professor? Um soberano, ele é um rei ou um imperador. Vai depender do contexto de cada civilização, tá bem? Então, quando vocês ouvirem falar sobre soberano, o que é um soberano? É um rei, é um imperador, é alguém que realmente dominava e comandava aquela região. Então, as sociedades eram governadas por soberanos, como eu já disse a vocês, que esses soberanos podiam ser reis ou imperadores. E esses soberanos, eles se consideravam extremamente importantes e poderosos. Por quê? Porque eles se diziam que eles eram enviados por Deus, pelos deuses deles, né? Certo? Que esses povos da África Antiga, eles eram povos politeístas. Lembram o que eu sempre digo sobre povos politeístas? Exatamente. Povos politeístas são civilizações que acreditam em mais de um Deus. Tem vários deuses, tá? São povos politeístas, que têm vários deuses. Povos monoteístas são como a gente, que só acredita em um único Deus, tá bem? Então, lembrem dessa característica também sobre os povos da África Antiga, que é muito importante.
Voltando, por que eles se diziam enviados por deuses? Que eles tinham sido escolhidos pelos deuses para se tornar os governantes daquelas civilizações. Porque eles sabiam que o poder religioso ele traz uma forte influência. Então, se eu chego dizendo que eu sou um enviado de Deus, um enviado dos deuses, todo mundo vai me respeitar, tá? Aí por isso que eles conseguiam, na verdade, grandes adeptos e fundarem grandes reinos, porque eles se diziam ser enviados pelos deuses e assim o pessoal, todo mundo temia o poder que possivelmente eles podiam ter e aí deixavam ser governados por esses soberanos, que como eu disse, um soberano podia ser um rei ou um imperador, tá bem? E voltando a falar também, a religião simbolizava um poder muito grande, tá? Hoje a religião para a gente ela é extremamente importante, certo, gente? Mas antigamente, naquelas civilizações passadas, era muito mais importante. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, eles não tinham acesso à informação como a gente tem para fazer uma pesquisa, internet ou livros, tá? Então, tudo era de acordo com o que diziam para eles. Então, se chegasse uma pessoa dizendo que era um enviado de Deus para ser o soberano, para ser para conduzir o governo daquela civilização, eles acreditavam e começavam a seguir aquela pessoa. Eu tenho que dizer para vocês também que nessas sociedades africanas nós tínhamos uma estratificação social. O que é uma estratificação? Lembra que eu falei para vocês que geralmente as sociedades, para uma forma de uma compreensão melhor, na verdade, a gente dividia no formato de uma pirâmide e no topo da pirâmide estava determinado povo, no meio tinha outros povos e embaixo da pirâmide tinha outros povos. Estão lembrando dessas comparações que eu sempre fiz nas aulas? Então lá na sociedade africana não era diferente. Nós tínhamos também uma estratificação social. Como eu disse, essa estratificação entendo como uma divisão, tá? Divisão da sociedade. No topo dessa pirâmide, quem nós encontrávamos? Quem vocês imaginam que estavam no topo dessa pirâmide? Eu não vou responder, porque eu quero que vocês leiam o conteúdo das primeiras páginas do livro para que vocês façam a minha atividade. A minha atividade vai ser justamente isso, algo muito simples hoje. Vocês vão fazer uma pirâmide, tá? E vocês vão colocar civilizações africanas e vocês vão dizer para mim quem é que está no topo, quem é que está no meio da pirâmide e quem é que está lá embaixo. Eu vou dizer a vocês só cada um desses povos, mas não vou dizer onde é que eles se encaixam, tá? Mas se vocês prestarem atenção, vai ficar fácil de vocês montarem essa atividade para mim. Como eu disse, na sociedade africana, nós também tínhamos um rei ou um imperador, nós tínhamos comerciantes, artesãos, joalheiros, e nós tínhamos pessoas que trabalhavam na agricultura e nas construções das obras públicas, que em regra eram as pirâmides, tá? Então, com base nessas informações, de que, como acabei de falar para vocês, na sociedade eu tinha rei ou imperador, eu tinha os comerciantes, os artesãos, joalheiros, e eu tinha outra camada que trabalhava na agricultura e nas construções públicas, nas construções de obras públicas. Então, com base nessas informações, vocês vão construir uma pirâmide no caderno de vocês, depois vocês vão tirar uma foto e mandar para mim no privado, tá bem? Construam essa pirâmide e mostre para mim onde se localizava cada um desses povos. Onde vocês acham que se localizava cada um desses povos. Se vocês errarem, não se preocupem, tá? Eu só quero que vocês construam a pirâmide de vocês
e coloquem sinalizando quem estava no topo, quem estava no meio, quem estava abaixo. Tá? Outra coisa importante sobre essa civilização ainda estou falando de organização social, tá? Desses povos. Como professor, quem era a autoridade máxima dentro dessas sociedades africanas? Hoje em dia, aí na casa de vocês, na minha casa, quem é que manda? Quem é que manda na casa de vocês? É o papai? É a mamãe? São os dois? Quem é realmente que manda? Na minha casa, tanto meu pai como a minha mãe, eles dividem as mesmas responsabilidades, podemos dizer assim, tá? Os dois têm voz ativa, os dois tomam posições. Tem outras casas hoje em dia que geralmente quem toma as maiores decisões é o pai, tá? Tem outras casas que quem toma as maiores decisões é a mãe. Isso é normal, tá bem? Não é problema não, só estou colocando aqui exemplos para vocês. Eu preciso dizer a vocês que lá na África Antiga, diferentemente de outras civilizações mais antigas, onde quem comandava era a figura paterna, ou seja, as chamadas sociedades patriarcais, tá? O que é uma sociedade patriarcal? Uma sociedade patriarcal era aquela sociedade em que quem tomava as decisões da casa, as decisões econômicas, as decisões políticas, era a figura do homem, certo? Isso aconteceu em várias civilizações. Na civilização dos povos africanos, houve uma diferença. Nós vamos ter agora a figura de uma sociedade matriarcal, certo? Na África, nós tivemos dois tipos de comandos sociais. Nós vamos ter tipos de sociedades africanas que são patriarcais, ou seja, quem vai conduzir as principais decisões é o pai, é a figura paterna. E nós tivemos também na África sociedades matriarcais, em que a mulher, a mãe da família, era quem tomava as decisões dentro do ambiente das famílias, certo? Uma característica muito importante e que outras civilizações antigas era só patriarcal. A africana é matriarcal e patriarcal, certo, gente? Eu já dei hoje muitas informações para vocês e eu vou com calma porque eu sei que essa dificuldade de acesso é muito diferente de quando eu estou na sala de aula e consigo falar muita coisa para vocês. Foi que eu falei para vocês. Eu falei para vocês que na aula de hoje estamos falando sobre as sociedades africanas, tá? Eu dei informações para vocês que eles são povos politeístas, que acreditam em vários deuses. Eu disse para vocês, como agora há pouco, que diferente de outras civilizações, além deles terem uma característica patriarcal, mas tinha também sociedade matriarcal. Na matriarcal, quem dá as ordens era a mãe, na patriarcal era o pai, tá? Lá na África tem a predominância dos dois. Eu disse a vocês também que eles foram reinos muito importantes por conta do poder político, do poder econômico, as influência artística e a influência cultural, tá? Eu disse a vocês que as sociedades, os governantes daquelas sociedades, eles eram considerados filhos dos deuses, porque eles diziam que eles tinham sido enviados pelos deuses para governar. Por quê, professor? Porque a religião era importante demais naquela época, tinha muita influência, vamos dizer assim, até porque a religião sempre é importante. Tinha grande influência naquela época, então por isso que eles se valiam desse discurso. Os reis, os imperadores daquela época, eles diziam que eles tinham sido enviados pelos deuses e quem não obedecesse a eles seria severamente castigado pelos deuses, tá? Então essas são as informações importantes para a gente começar a entender esse contexto das civilizações da África. Como atividade, vocês vão montar a pirâmide, certo? E vão dizer quem está no topo da pirâmide, quem está no meio e quem está lá abaixo. Vou reforçar. Nessas sociedades africanas, nós tínhamos
reis ou imperadores, tá bem? Nós tínhamos comerciantes, artesãos e joalheiros. Nós tínhamos pessoas que trabalhavam na agricultura e que trabalhavam em obras públicas. Então, vocês vão dividir essa pirâmide em apenas 3. Eu só quero que essa pirâmide seja dividida em 3 partes. O topo da pirâmide, o meio da pirâmide e a parte de baixo, certo? E dividam esses povos que eu falei entre essas camadas. Vou reforçar os tipos de povos. Nós tínhamos reis ou imperadores que estavam em alguma dessas camadas. Nós tínhamos comerciantes, joalheiros e artesãos que estavam em alguma dessas 3 camadas. E nós tínhamos o pessoal que trabalhava na agricultura e na plantação, que trabalhava na agricultura, na plantação e em obras públicas, que estavam em outra parte dessa pirâmide. Tá bem? Vou aguardar. Vocês podem me enviar essa pirâmide para mim até o final do dia, tá? Até a noite, sem pressa. Assistam o vídeo com calma. Lembrem de ir lendo os conteúdos do livro, porque nas próximas aulas eu vou começar a avançar. Se vocês não conseguirem entender isso que eu disse agora, vocês não vão conseguir entender o que vem daqui para frente. Tá bem, meus queridos? Um abraço muito forte em cada um de vocês. Estou com muitas saudades. Estudem e até breve, tá?